Você está prestes a descobrir segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre a história. Novas evidências sobre Atlântida, mistérios revelados do manuscrito Voynich, descobertas intrigantes em Oak Island e o lendário tesouro dos Templários. Prepare-se para uma jornada onde cada descoberta desafia nossa compreensão do passado. Inscreva-se agora e fique até o final para desvendar esses mistérios. A Cidade Perdida de Atlântida. A lenda de Atlântida originou-se de dois textos do filósofo grego Platão, escritos no século IV a.C. Esses textos apresentam diálogos entre Timeu e Crítias, narrando uma história sobre a antiga Atenas. Segundo a lenda, transmitida a Solon por um sacerdote egípcio, Atlântida estava localizada perto do Estreito de Gibraltar. Descrita como uma ilha maior que a Líbia e a Ásia combinadas, Atlântida formava um império próspero e tecnologicamente avançado. Cidades eram conhecidas por sua boa arquitetura e construção. Havia portos enormes, abrigando muitos navios de guerra. Atlântida também tinha um grande exército, com capacidade para 10 mil carros de guerra, possibilitado pela grande população. Esse poderio militar alimentou o desejo de conquistas e expansão do império. Ganância e a sede de poder levaram Atlântida a uma série de guerras imperialistas. Os atenienses resistiram bravamente, lutando pela liberdade contra a escravização dos atlantes. Eles venceram a guerra e libertaram os territórios dominados por Atlântida. O mito relata que, após isso, Zeus decidiu punir Atlântida por sua ambição desmedida. Embora Platão não tenha detalhado a decisão de Zeus, ele mencionou que a ilha foi engolida por um terremoto e submersa pelo mar, matando todos os seus habitantes. Recentemente, investigadores da empresa Merlin Burroughs encontraram estruturas submersas perto de Cádiz, na Espanha, que podem estar relacionadas à Atlântida. Usando imagens de satélite e técnicas de fotografia aérea, os pesquisadores identificaram características descritas por Platão, como paredes de portos e avanços em metalurgia, nunca vistos antes. Análises de laboratório confirmaram que os materiais são de uma civilização avançada, possivelmente destruída por um tsunami, conforme a descrição de Platão. O que essas descobertas significam para a nossa compreensão da história e do futuro? Continue assistindo para explorar mais mistérios não resolvidos da história. O Manuscrito Voynich. O Manuscrito Voynich é um enigmático livro europeu, escrito à mão em uma linguagem desconhecida, que continua a intrigar pesquisadores. Datado do início do século XV, através do radiocarbono, sabe-se que passou por várias mãos, mas sua autoria e conteúdo permanecem um mistério. O nome do manuscrito homenageia Wilfrid Voynich, um vendedor de livros antigos, que o comprou em 1912 de um colégio jesuíta e popularizou sua fama ao mobilizar especialistas para decifrá-lo, sem sucesso. Em 1961, foi vendido a outro negociante e, em 1969, doado à Biblioteca Beinecke, da Universidade de Yale, onde está até hoje. O manuscrito Voynich, com 234 páginas divididas em 6 seções, contém ilustrações detalhadas e coloridas. As mais recentes tentativas de decifração incluem o uso de inteligência artificial. Em 2018, pesquisadores da Universidade de Alberta usaram algoritmos para analisar a frequência das letras e sugeriram que o manuscrito poderia estar escrito em hebraico, utilizando anagramas. Apesar de algumas palavras terem sido reconhecidas, o texto geral ainda não faz sentido completo. Em 2019, Gerard Cheshire, associada à Universidade de Bristol, anunciou ter decifrado o manuscrito, afirmando que foi escrito em proto-românico, uma língua supostamente falada no Mediterrâneo durante a Idade Média, mas raramente registrada, por ser considerada menos nobre que o latim. No entanto, essa teoria foi amplamente criticada por especialistas que argumentaram que essa língua não existe.
Pesquisas recentes de universidades descobriram novos aspectos do manuscrito, como as possíveis origens das tintas e pergaminhos usados. Estudos indicam que os pigmentos são consistentes com materiais do século XV, mas a origem exata permanece desconhecida. Alguns acreditam que suas mensagens podem até estar relacionadas a profecias antigas ou civilizações extraterrestres. O manuscrito Voynich continua a desafiar a compreensão moderna, com cada nova descoberta levantando ainda mais perguntas. Será que um dia desvendarão seus segredos? O segredo da cripta de Oak Island. Durante mais de 2 séculos, caçadores de tesouros exploraram a pequena ilha Oak, na costa da Nova Escócia, no Canadá, em busca de relíquias que foram supostamente escondidas no local. Uma lenda regional conta que, enterrados a 30 metros de profundidade, há tesouros que podem ter ligação com diversas figuras históricas, como o notório pirata escocês Capitão Kidd, a rainha francesa Maria Antonieta e até os cavaleiros medievais da Ordem dos Templários. O tesouro na ilha, que fica na Baía de Mahone, começou em 1795, quando o adolescente Daniel McInnes teria notado uma depressão no solo, perto de um local onde algumas árvores haviam sido derrubadas. Como a área era um refúgio para piratas, ele imaginou que poderia ter encontrado ouro. Ele e 2 amigos, então, escavaram o local e encontraram um poço de 30 metros de profundidade. Tinha plataformas de madeira a cada 3 metros. Um de seus amigos, Jack Smith, comprou o lote e, junto com Simeon Lintz, fundou a Onslow Company para continuar a perseguição em 1803. No ano seguinte, eles relataram que a 27 metros de profundidade encontraram uma laje com uma mensagem criptografada e, quando decodificada, dizia: 40 metros abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. O paradeiro atual da rocha é desconhecido. Em 1849, Jack montou outra empresa para assumir o comando da busca e tentou vários métodos para coletar amostras, o mais profundamente possível. Mas por estar conectado à Baía de Mahone, o poço acabou inundado com a maré crescente. Outras reveses aconteceram a partir de 1860, incluindo a morte de um operário e o poço original que desabou. Oak Island Treasury Company perfurou o fundo desmoronado do poço original e viu sua broca. Tendo atingido uma profundidade de cerca de 50 metros, retornou com manchas de ouro e um fragmento de pergaminho de pele de carneiro, com escrita fragmentada. Até meados do século XX, muitas companhias haviam tentado realizar escavações e diversos operários sofreram acidentes fatais na exploração do local. Pelo menos uma indicação de que a resposta do mistério pode estar próxima. Diz a lenda que o tesouro será encontrado depois que 7 homens morrerem à procura dele, e até agora 6 escavadores faleceram durante as buscas. O local tem sido tema de dezenas de livros de ficção e não ficção, bem como de uma série do History Channel sobre as pessoas que agora são donas do terreno, entre eles os irmãos Rick e Martin Ladina, dos Estados Unidos. A empresa deles chama Cerca Trova, expressão do latim que significa procure e você encontrará. Recentemente, escavações descobriram artefatos antigos, como uma cruz medieval, que muitos acreditam estar ligada aos Cavaleiros Templários. Estruturas subterrâneas adicionais, como câmaras e passagens ocultas, continuam a ser encontradas. Em 2022, uma amostra de madeira foi datada de 1735. Testes de água revelaram altos traços de ouro na estrutura conhecida como Garden Shaft. Outros artefatos, como uma moeda romana e um token de chumbo, foram descobertos, aumentando ainda mais a intriga em torno do mistério. Alguns especialistas sugerem que Oak Island poderia ser um esconderijo para tesouros templários trazidos do Oriente Médio. Outras teorias indicam que poderia ser um cofre de guerra, usado durante conflitos históricos.
As descobertas recentes em Oak Island não apenas alimentam o mistério e a fascinação pelo local, mas também têm o potencial de reescrever partes da história que conhecemos. A busca em Oak Island continua, com cada descoberta trazendo a possibilidade de revelações que podem impactar nosso entendimento do mundo atual e da história humana. O Tesouro dos Templários. A Ordem dos Templários, oficialmente conhecida como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, foi uma das mais famosas ordens militares cristãs da Idade Média. Fundada por volta de 1119, a ordem teve origem em Jerusalém, após a Primeira Cruzada. Seus fundadores eram um pequeno grupo de cavaleiros, liderado por Hugo de Payens, que prometeram proteger os peregrinos cristãos que viajavam à Terra Santa. Os templários eram conhecidos por seu voto de pobreza, castidade e obediência, assim como sua dedicação à proteção dos locais sagrados e dos peregrinos. A ordem se expandiu rapidamente, obtendo o apoio da Igreja e da nobreza europeia. Seu emblema distintivo era uma cruz vermelha sobre um manto branco, simbolizando sua missão sagrada. Em 1307, o rei Filipe IV da França, endividado com a ordem, iniciou uma perseguição aos templários. Muitos foram presos, torturados e executados, e a ordem foi dissolvida pelo Papa Clemente V em 1312. Diz a lenda que os templários conseguiram esconder seus vastos tesouros antes de serem capturados. Estes tesouros poderiam incluir ouro, prata, relíquias sagradas e documentos secretos. Apesar da dissolução, a lenda dos templários continuou a crescer. A influência dos templários é vista em várias tradições esotéricas e teorias de conspiração modernas. Sua conexão com a maçonaria, embora controversa, é frequentemente discutida. Existem várias teorias sobre onde o tesouro dos templários pode estar escondido. Alguns acreditam que ele foi levado para a Escócia, onde os templários se refugiaram e influenciaram a maçonaria. Outros sugerem que o tesouro foi escondido em Portugal, onde os templários se reorganizaram sob o nome de Ordem de Cristo. França também é uma possibilidade, com teorias sugerindo que o tesouro foi enterrado em algum lugar seguro antes da perseguição. As investigações e descobertas ao longo dos anos mantêm o mistério vivo. Em 2017, uma investigação em Rennes-le-Château, na França, encontrou indícios que poderiam estar relacionados ao Tesouro dos Templários. Em Portugal, o castelo de Almourão é considerado por muitos um potencial local de ocultação do tesouro, devido às suas ligações históricas com a Ordem de Cristo. Nos últimos anos, expedições modernas têm revelado novas pistas sobre o Tesouro dos Templários. Em 2021, arqueólogos em Jerusalém descobriram uma câmara subterrânea que poderia ter sido usada pelos Templários para armazenar riquezas durante as cruzadas. No mesmo ano, na Escócia, foram encontrados documentos antigos que sugerem rotas secretas usadas pelos Templários para transportar seu tesouro. Com o avanço da tecnologia, ferramentas modernas como o radar de penetração no solo e a LIDAR, Light Detection and Ranging, estão sendo utilizadas para localizar possíveis locais de enterramento. Essas tecnologias permitem que os pesquisadores visualizem estruturas subterrâneas sem a necessidade de escavações invasivas. Em 2022, o uso do GPR em um antigo castelo templário na França revelou câmeras ocultas que poderiam conter pistas sobre o paradeiro do tesouro. O mistério do Tesouro dos Templários continua a cativar o mundo moderno. As novas descobertas e tecnologias estão trazendo à luz pistas que podem finalmente revelar o paradeiro deste tesouro lendário. Se descoberto, o Tesouro dos Templários não apenas enriqueceria seu descobridor, mas também lançaria uma nova luz sobre um dos períodos mais intrigantes da história. Exploramos descobertas fascinantes e teorias intrigantes que desafiam nossa compreensão do passado.
Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição é extremamente importante para nos ajudar a crescer e continuar trazendo conteúdos de qualidade. Deixe seu comentário abaixo com suas teorias favoritas e o que você achou das novas descobertas. E claro, um grande agradecimento por assistir ao vídeo até o fim. Até o próximo mistério!